A partir do momento que os Estados Unidos iniciou sua retaliação após o ataque a Pearl Harbor, o Japão teve suas indústrias e produção manufatureira destruídas, além da aniquilação de sua frota de navios e até mesmo suas estruturas logísticas. Seu PIB estava em frangalhos e sua moeda, iene, simplesmente sem valor algum, fazendo que seus cidadãos amargassem a extrema pobreza. Mas com um passe de mágica em cerca de 10 anos após a explosão das bombas atômicas, o Japão já estava completamente recuperado da guerra e dos problemas trazidos por ela. Passado 20 anos, o Japão não só estava melhor economicamente, como estava a pouca distância de ultrapassar a economia americana como a maior do mundo. Esse período entre os anos de 1953 a 1971 são descritos pelos economistas como um milagre econômico japonês. Porém, em nossa linha cronológica no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a economia japonesa se tornou uma sombra do que havia passado em décadas passadas. Bom, como isso aconteceu? Quais foram as causas dessa queda repentina e como a economia japonesa estagnou durante o período de 30 anos é o que responderemos no decorrer desse vídeo. Se você gostar do vídeo e quiser receber conteúdos como esse, considere se inscrever no nosso canal. Estamos começando com esse projeto, e o seu engajamento nos motiva a continuar. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Para responder às perguntas, precisamos voltar ao período de milagre econômico japonês. Após o período da Segunda Guerra Mundial, o governo japonês interveio através de subsídios governamentais em setores específicos da economia. Podemos descrever como os setores mais beneficiados dessa política os setores de comércio exterior, setor bancário e financeiro, além do setor industrial. Dessa forma, o Japão foi capaz de prover mão de obra industrializada para inúmeros produtos e assim conseguiu crescer rapidamente sua capacidade de exportação. E em poucos anos o Japão foi capaz de reverter o desastre que havia passado, se transformando no local de mão de obra barata e especializada para produtos industriais. Se você tem mais de 25 anos, vai se lembrar de inúmeras marcas de produtos eletrodomésticos japonesas que exemplificam esse crescimento, aos quais podemos citar Sony, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Fujitsu e Toyota. Tudo isso só foi possível graças ao pensamento de longo prazo do Estado japonês, que conseguiu identificar no setor de produção industrial uma janela de oportunidade de longo prazo para atingir o desenvolvimento econômico. Além disso, o governo japonês reduziu suas taxas de importação a fim de atrair tecnologia e investimento estrangeiros em seu país. Com isso, as companhias foram capazes de produzir produtos de alto valor agregado e tecnológico e exportá-los para os Estados Unidos e todo o resto do mundo. Por anos, os produtos japoneses foram reconhecidos como os produtos de mais alta qualidade no mercado e é assim até hoje. Quando nos lembramos da indústria automotiva, lembramos dos modelos de carros da Honda, Nissan e principalmente a Toyota. Quando citamos há pouco os Estados Unidos, seria impossível não falarmos da importância e contribuição americana no desenvolvimento econômico japonês. Além de ser o maior parceiro econômico do Japão, os Estados Unidos, principalmente durante os anos 60, proporcionava uma balança comercial muito favorável ao Japão, visto que o saldo entre importação e exportações era muito favorável ao país oriental. Com isso, durante a década de 1970, o Japão possuía um PIB per capita em pé de igualdade com as melhores economias da época, como o próprio Estados Unidos, o Reino Unido e os melhores países europeus. Com uma renda per capita crescente, inflação controlada e sendo líder em tecnologia, o Japão tinha um caminho brilhante a seguir. Viver no Japão nesse período era o melhor lugar do mundo para se estar, afinal índices de mortalidade infantil baixíssimos, expectativa de vida crescente ano a ano e taxa de homicídio quase inexistente. Esse sonho japonês seguiu até o final dos anos 80, onde as empresas agora bem-sucedidas se expandiram para inúmeros países, levando suas filiais e subsidiárias a todos os cantos do mundo, e isso causou aos poucos o declínio imobiliário. E foi ao iniciar os anos 90 que os problemas começaram a aparecer. O mercado imobiliário japonês, assim como os demais setores da economia, havia crescido a passos largos nas últimas décadas, mas com sucessivas valorizações do iene, somados à realocação das indústrias nipônicas no exterior e o problema demográfico japonês, levaram o Japão a uma crise política e econômica sem precedentes. Nesse momento se inicia a nova fase japonesa. Com o estouro da bolha imobiliária, as companhias japonesas pararam de aportar e não só as empresas, mas as pessoas também pararam o consumo, e com isso começou uma mudança social profunda no Japão. Os divórcios aumentando, a taxa de criminalidade crescendo alarmantemente e as pessoas ficando cada dia mais depressivas. Mas como essa bolha ocorreu? Para muitos especialistas, o problema da bolha japonesa ocorreu devido a uma reunião conhecida como Acordo de Plaza em 1985.
As 5 principais economias livres da época, Estados Unidos, Japão, Alemanha Ocidental, Reino Unido e França, chegaram a um acordo de esforço mútuo que visava a desvalorização do dólar, onde os países signatários visavam o fortalecimento de sua moeda local em negócios exteriores. Dessa forma, a moeda japonesa valorizou 30% no fim do ano de 1986. Com isso, sua competitividade foi desvalorizada, encarecendo seus produtos e desestabilizando sua balança comercial. Em 1987, a economia japonesa entrava em recessão. O Banco Central japonês, visando estimular novamente sua economia, cortou sua taxa de juros para 2,5%, com o intuito das empresas tomarem empréstimos mais baratos e assim reinvestir e impulsionar a economia. Com isso, o crédito se tornou muito abundante. Somado a poucas fiscalizações e regulações, resultou na bolha econômica japonesa, onde seus resultados impactam até os dias atuais. Os preços dos imóveis subiram rapidamente e também a inflação. E diante disso, o Banco Central do Japão teve que elevar os juros rapidamente para 6% e isso iria se tornar o estupim do processo de derrocada japonês. Com esse aumento da taxa de juros, houve uma redução drástica de capital em circulação, o que impulsionou a queda nos salários da população, que como consequência consumia menos, porém com a demanda por produtos menor, mas com a mesma produção e por consequência a mesma oferta. O que se viu foi uma deflação ano a ano, algo extremamente incomum, preços de carros, casas, alimentos e produtos gerais caindo anualmente. Agora imagine a situação, as empresas endividadas com um consumo menor apertando suas margens para manter competitividade baixaram seus preços, e por consequência suas receitas eram menores ano a ano, porém seus empréstimos continuavam a uma taxa positiva. O que elas poderiam fazer? Imagine isso não só com as empresas, mas com o cidadão comum e até mesmo o Estado japonês com suas dívidas. E era nessa situação que o Japão se encontrava. Na economia, a expectativa também entra muito em consideração, afinal, se o consumidor comum sabe que em algum período de tempo determinado produto vai reduzir seu preço, por que não esperar sua queda? E isso acontecia no Japão com bens de consumo duráveis, tais como eletrodomésticos, carros e até mesmo imóveis. Anos se passaram e inúmeras medidas foram tomadas pelo governo japonês. Em 1999, o Banco Central japonês reduziu sua taxa de juros a 0%, mas ainda assim o processo de deflação continuava. O Japão teve que gastar trilhões de ienes para salvar bancos e empresas importantes de sua economia, por diversas vezes. Dessa forma, o baixo crescimento do PIB japonês se perdura até os dias atuais, estando abaixo de seus pares no G7. Outro ponto que temos que ressaltar são a baixa natalidade infantil e a baixa imigração japonesa. O Japão teve seu auge populacional no fim da década de 2000 e desde então vem ano após ano reduzindo seu número de habitantes. Hoje a população japonesa já é 30% de pessoas com mais de 65 anos. Somado a isso, a cultura japonesa não facilita ou mesmo incentiva a imigração de pessoas de outras nações, que reduz drasticamente a força trabalhadora no país e realimenta todo o processo de deflação. Afinal, menos pessoas estão em idade de consumo, reforçando tudo o que foi dito durante o vídeo sobre o baixo crescimento japonês e sua economia deflacionária. Com tantos desafios, o Japão mostrou durante sua história uma resiliência incrível, além de uma capacidade de superação sem precedentes. Por isso, essa barreira econômica sem dúvida poderá ser vencida, mesmo com os desafios que se mostraram nos últimos 30 anos. Me deixe lá nos comentários como a economia japonesa pode sair dessa situação. Você acha que o Brasil corre algum risco de passar por uma situação como essa no futuro? Sua interação é muito importante para o canal, assim como seu like e também sua inscrição. Não deixe de participar. Na lateral do vídeo você pode encontrar um outro vídeo que aborda temas parecidos com esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e falou!